A partir de agora, iremos conhecer um pouco mais da fantástica história de uma instituição bicentenária e expedicionária por natureza. Nosso museu encontra-se na histórica Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Começaremos pelo túnel histórico Comandante Quintão. A partir de 1990, ele foi o grande idealizador da modernização do Museu do Corpo de Fuzileiros Navais. O Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil encontra suas origens na Brigada Real da Marinha, tropa pertencente à Armada Portuguesa e que cumpria missões a bordo dos navios. Sua criação remonta ao Alvará de Dona Maria I, de 1797, em que estão dadas suas principais características, ao enunciar que é inútil que tropas de embarque sejam exercitadas a grandes manobras e evoluções próprias dos regimentos de meu exército de terra, devendo ser próprias para defender as embarcações de guerra, para fazerem algum desembarque e para tentarem algum ataque. Deste modo, quando houve a transmigração da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, concluída em 7 de março de 1808, em consequência da invasão da Península Ibérica por tropas napoleônicas, a família real portuguesa foi escoltada até o Brasil pela Brigada Real da Marinha. O batismo de fogo dos fuzileiros navais se deu no desembarque em Caiena. Essa operação militar ocorreu em 1809, quando, em represália à invasão napoleônica da Península Ibérica, o então príncipe regente, Dom João VI, decide conquistar a Guiana Francesa e incorporá-la à coroa portuguesa. Com grande atuação, os fuzileiros navais participaram dessa campanha vitoriosa. Anos mais tarde, aquele território foi devolvido à coroa francesa no Congresso de Viena, mas a conquista de Caiena contribuiu para a consolidação da fronteira norte no rio Oiapoque e da soberania brasileira sobre a vasta planície amazônica. Os fuzileiros navais tiveram participação destacada na consolidação da independência do Brasil, guarnecendo os canhões dos navios da esquadra brasileira e realizando desembarques. A essa época, havia pouquíssimas estradas e, portanto, as ações militares contra movimentos independentistas e rebeliões ocorreram basicamente por mar. Foi o caso da pacificação das províncias da Bahia, do Maranhão, do Pará e de Pernambuco. Nesta última, também conhecida como Confederação do Equador, um episódio marcante foi o desembarque, à noite, de fuzileiros navais nos arredores da cidade do Recife, seguindo-se um ataque por terra de outras tropas, aplicando-se a tática do martelo e bigorna, hoje mundialmente consagrada. O século XIX também foi marcado por muitos conflitos nos países vizinhos. Foram as chamadas Guerras Platinas. Nesses episódios, uma vez mais os fuzileiros navais foram empregados a bordo dos navios da esquadra brasileira. Na guerra contra a Aguirre, o sargento Francisco Borges de Souza, herói do Corpo de Fuzileiros Navais, lança-se à frente de seu pelotão para conquistar o forte Sebastopol e impor a capitulação final da cidade de Paissandu, em 7 de dezembro de 1864. Naquele mesmo ano, tem início o maior conflito em que a nação brasileira já se viu envolvida, a Guerra da Tríplice Aliança. Em heróicas passagens, os fuzileiros navais deram marcante contribuição para a vitória final nesta campanha. Foi a última vez em que o Brasil combateu no continente sul-americano. A partir desse episódio, pode-se dizer que as fronteiras dos países platinos foram praticamente consolidadas, pacificando o continente. A Operação Anfíbia é uma operação naval lançada do mar por uma força-tarefa anfíbia sob região litorânea hostil, potencialmente hostil ou mesmo permissiva, com o propósito principal de introduzir uma força de desembarque em terra para cumprir missões designadas. Essas missões podem ter os mais variados propósitos, desde a abertura de novas frentes de combate em conflitos armados tradicionais até o emprego em caráter humanitário. Na história da humanidade, existem centenas de registros relativos a operações anfíbias. Elas aparecem no poema Ilíada, de Homero, ao mencionar a invasão de Troia pelos gregos a partir do mar. Entretanto,
O primeiro assalto anfíbio historicamente confirmado foi ocorrido na Batalha de Maratona, em 490 a.C., quando forças persas estabeleceram cabeça de praia no litoral grego para o início de sua campanha para conquistar Atenas. Na Primeira Guerra Mundial, o desastroso desembarque em Galípoli parecia ter posto um ponto final para as ações anfíbias. Porém, elas continuaram sendo desenvolvidas, em especial por norte-americanos e japoneses, ressurgindo com vigor máximo na Segunda Guerra Mundial, com passagens históricas em todos os principais teatros de operações. Voltamos a ver os fuzileiros navais brasileiros atuando durante a Segunda Guerra Mundial. Deu-se na segurança e na defesa do território brasileiro, mas particularmente na defesa de nossas ilhas oceânicas e no estabelecimento de unidades de fuzileiros navais ao longo da costa brasileira. Eram as chamadas companhias regionais, que deram origem aos hoje conhecidos grupamentos de fuzileiros navais. A Segunda Guerra Mundial também serviu como estímulo para o retorno às origens anfíbias do Corpo de Fuzileiros Navais, tal como estipulado no Alvará de Dona Maria I. O sucesso nas campanhas do Pacífico e em outras operações anfíbias da Segunda Guerra Mundial inspirou os líderes navais brasileiros a orientarem o Corpo de Fuzileiros Navais a assumirem as operações anfíbias como sua principal razão de ser. Dentre esses líderes, teve grande destaque o almirante Silvio de Camargo, patrono do Corpo de Fuzileiros Navais e o idealizador de nossa instituição em sua feição atual. Inspirando-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o almirante Silvio de Camargo idealizou um Corpo de Fuzileiros Navais pujante, ágil, aguerrido, muito bem adestrado e preparado para os desafios do futuro. Uma de suas principais obras foi a construção do Centro de Instrução, que hoje leva o seu nome, o qual mantém até os dias atuais, com pequenas alterações, a mesma configuração idealizada pelo almirante Silvio de Camargo, o que denota a visão de futuro desse grande chefe naval. O pós-guerra trouxe, junto com a Guerra Fria, uma leva de estrategistas de ocasião, que passaram a vaticinar o fim das operações anfíbias diante do advento do armamento nuclear. Entretanto, foram rapidamente desmentidos pela ocorrência de diversos desembarques. Na Guerra da Coreia, em 1950, em várias incursões anfíbias na Guerra do Vietnã e no assalto anfíbio turco na ilha de Chipre, em 1974. Até nosso continente foi alvo de duas operações anfíbias em uma mesma guerra. Em 1982, uma força anfíbia argentina conquistou as Ilhas Malvinas e um outro assalto anfíbio as recolocou sob domínio britânico. Também na década de 90, fuzileiros navais dos Estados Unidos da América realizaram uma longa sequência de projeções anfíbias para evacuarem cidadãos não combatentes postos em uma situação de perigo, em meio a insurgências e guerras civis em vários países. Em 2003, durante a primeira fase da Operação Iraq Freedom, uma força expedicionária dos fuzileiros navais norte-americanos realizou uma campanha que se estendeu pela porção nordeste do país, do Kuwait até Bagdá, e uma brigada dos fuzileiros navais do Reino Unido realizou um assalto anfíbio na península de Al-Fal, no diminuto litoral iraquiano, impedindo a destruição das numerosas instalações petrolíferas ali existentes e evitando um grande desastre ecológico, além de abrir caminho para a conquista da importante cidade iraquiana de Basra. Uma vez possuindo a capacidade anfíbia e expedicionária, aliadas à aptidão de operar em amplo espectro, o Corpo de Fuzileiros Navais pode realizar, em ótimas condições, diversas outras operações muito importantes para a defesa nacional, como, por exemplo, operações ribeirinhas, operações especiais em terra a partir do mar,
operações de evacuação de não combatentes, segurança de embaixadas do Brasil, defesa nuclear, biológica, química e radiológica. A partir da segunda metade do século XX, o Corpo de Fuzileiros Navais participou de diversas operações de paz, oferecendo grandes contribuições à paz e à segurança internacionais, como, por exemplo, na Força Interamericana de Paz, na República Dominicana, na Missão das Nações Unidas da Verificação em Angola, na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti e, mais recentemente, junto com os navios da gloriosa Esquadra Brasileira na Força Tarefa Marítima da Unifil. Também tivemos participações decisivas dos fuzileiros navais em operações de resposta a catástrofes naturais, como, por exemplo, no Haiti, arrasado por um terremoto no ano de 2010 e seguidos furacões. Ainda no mesmo período, ocorreram chuvas torrenciais na região serrana do estado do Rio de Janeiro, com milhares de vítimas fatais, feridos e desabrigados. Pois lá estavam presentes os fuzileiros navais, contribuindo para o estabelecimento de um hospital de campanha, auxiliando feridos, desobstruindo vias, apoiando a população desassistida, distribuindo alimentos e, uma vez mais, trazendo esperança para quem perdeu tudo. Em 2019, grupamentos operativos de fuzileiros navais foram enviados para atuar na mitigação dos desastrosos efeitos do derramamento de óleo que atingiu praticamente 1/3 da costa brasileira. Na pandemia de Covid-19, o Corpo de Fuzileiros Navais, uma vez mais, fez valer o seu lema Ad Sumus, que significa Aqui estamos, pois atuou nas mais variadas frentes, dentro e fora da Marinha, realizando desinfecções, conduzindo cursos e estágios e desenvolvendo equipamentos em apoio ao sistema de saúde da Marinha. Os fuzileiros navais brasileiros também participaram de diversas operações de garantia da lei e da ordem, em prol da segurança pública em território nacional. A Constituição brasileira prevê o emprego eventual de forças militares neste tipo de atividade diante de situações que extrapolem a capacidade de atuação das instituições de segurança pública. Isto ocorreu com alguma frequência na cidade do Rio de Janeiro, a qual também foi palco de diversos eventos internacionais de grande magnitude, como, por exemplo, as Olimpíadas de 2016. Eu gosto muito daquele ditado que diz que quem pode mais, pode menos. Isso se aplica muito bem ao Corpo de Fuzileiros Navais. Cumpre recordar que as operações anfíbias são consideradas as mais complexas dentre todas as operações militares e que exigem um alto grau de adestramento, equipamentos especializados, uma grande determinação e uma força incomum dos combatentes anfíbios. Podemos enunciar as principais vocações consolidadas do Corpo de Fuzileiros Navais, que são tropa anfíbia de caráter expedicionário por excelência, integração plena com os demais elementos do poder naval, prontidão operativa e velocidade de resposta, capacidade de produzir efeitos táticos, operacionais, mas sobretudo estratégicos, capacidade logística de revezamento para campanhas de longa duração, operações em áreas urbanizadas, atuação em amplo espectro, sem jamais perder o caráter anfíbio e expedicionário. Quando a Brigada Real da Marinha chegou ao Brasil, ela dispunha de uma banda, que foi a origem de todas as bandas da Marinha. Deste modo, a música na Marinha se tornou responsabilidade do Corpo de Fuzileiros Navais. As mais destacadas são Banda Sinfônica, Banda Marcial, Conjunto Fuzibossa, Big Band Fuzi Show. A excelência dessas bandas aproxima ainda mais os fuzileiros navais da sociedade que lhes cabe defender. O mesmo se espera da Companhia de Polícia do Batalhão Naval, tropa de guarda e representação do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, que também é a unidade responsável pelo motociclismo militar na Marinha. Eu sou a primeiro-tenente auxiliar fuzileiro naval Liana.
Entrei na Marinha do Brasil em 2001 como sargento músico. Eu toco saxofone. A minha motivação foi que eu já tocava em bandas de música e conhecia pessoas que já eram músicos militares. Eu já fazia faculdade de música e abriu o concurso para mulheres no Corpo de Fuzileiros Navais, para poder fazer prova para sargento músico. Eu queria muito, muito isso e eu realmente fiz a prova e fui aprovada. Com isso, fui cursar Sargento Fuzileiro Naval Músico no Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo. A gente passa 1 ano lá nesse curso de formação, 6 meses a parte formação militar, depois a parte musical. Quando eu me formei, fui designada para o Batalhão Naval para compor o naipe de saxofones da banda sinfônica. Durante esses anos todos que passei como musicista aqui na Marinha, eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo, nas 5 regiões, várias cidades. Tive a oportunidade de tocar em vários teatros, salas de concertos. E não só no Brasil, né? Conheci o mundo também, tocando pela Marinha. A carreira do músico, né, no Corpo de Fuzileiros Navais, você entra como 3º sargento e chega a suboficial. Então eu queria novos desafios, né? Eu buscava coisas novas, né? E então eu resolvi prestar o concurso para o quadro de oficiais auxiliares da Marinha do Brasil. Fui aprovada em 2018, depois do curso de formação de oficiais. Por ser fuzileiro naval, precisam fazer um curso, que é o curso de aperfeiçoamento em guerra anfíbia expedicionária, que prepara o oficial para ser um comandante de pelotão de infantaria de fuzileiros navais. Um curso difícil, extremamente cansativo. Eu me preparei previamente, porque eu sabia dos desafios que eu iria enfrentar, então eu procurei me preparar fisicamente. Eu contratei um personal trainer, mostrei para ele um pouco através de vídeos o que eu iria passar, quais as atividades, a mochila pesada que eu ia ter que carregar, que ia ter que ficar de colete, capacete, fuzil o tempo todo. Então ele precisaria me preparar para enfrentar o grande desafio da minha vida, assim. A partir daí, eu fui designada para o 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais e fui comandar um pelotão de Infantaria de Fuzileiros Navais. Eu sou a primeira mulher a comandar um pelotão. Fiquei apreensiva, sim, nesse início de como seria, né? Porém, por estar preparada, pelo curso te preparar tão bem, eu consegui conquistar a confiança, né, dos meus militares e obtive muito respeito de todos. Nessa função, participei de vários adestramentos, tive a oportunidade de participar de uma missão real, que foi a Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida, quando teve o derramamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro. Então eu fui com o meu pelotão de infantaria de fuzileiros navais fazer a limpeza dessas praias. Durante a pandemia, eu participei da descontaminação de várias organizações militares, de hospitais e instituições públicas aqui no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, eu engravidei, fui mãe, continuei no batalhão de infantaria e tive a oportunidade de agora voltar ao batalhão naval na função de regente da banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Para mim é uma honra estar aqui agora como regente, porém eu estou preparada para qualquer missão ou desafio que possa surgir ainda na minha carreira. O Corpo de Fuzileiros Navais cumpre um papel bastante peculiar no arranjo de competências de nossa defesa nacional. Como parcela intrínseca da Marinha do Brasil, seu emprego é fortemente condicionado pelo que o poder naval pode oferecer à defesa dos interesses nacionais, onde quer que seja necessário. Naturalmente, esses interesses são mais evidentes no território nacional e em nossas águas jurisdicionais. O Corpo de Fuzileiros Navais pode muito bem ser acionado para atuar no entorno estratégico brasileiro. Os interesses brasileiros
podem levar os fuzileiros navais para muito além desse espaço, pois estamos falando de um país que, além de líder regional, também é considerado uma potência de porte médio, com voz ativa no sistema internacional. País que certamente será lembrado a contribuir para a consecução de interesses de defesa coletiva. Nós sabemos que a demanda por este tipo de emprego só tende a crescer, conforme cresça o país, destinado que é a tornar-se uma estrela de primeira grandeza no concerto das nações. Nós sempre demos muita importância à doutrina. As operações anfíbias, nossa principal razão de existir, exigem um volume considerável de táticas, técnicas e procedimentos, que em nosso caso estão consolidadas em um consistente corpo doutrinário. Ao longo dos anos foram escritas, de modo coordenado, diversas publicações, que hoje compõem a chamada série CGCFN. Aliás, uma das decisões mais acertadas foi a criação do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Além de conduzir a ampliação e o refinamento doutrinários, esse comando também realiza inspeções de adestramento, assessorando os comandantes nas oportunidades de melhoria a serem exploradas e participa ativamente dos exercícios das unidades operativas do Corpo de Fuzileiros Navais, garantindo tanto sua aderência ao nosso acervo doutrinário, quanto a possibilidade de ajustá-lo à luz do que a prática de nossas atividades pode revelar. Somos uma tropa inteiramente profissional, distribuído em 2 grandes setores. O primeiro, Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, órgão responsável pelo preparo de nossos combatentes. O segundo, o Comando de Operações Navais, órgão responsável pelo emprego propriamente dito de nossas tropas. O comandante-geral é responsável pela preparação do Corpo de Fuzileiros Navais, principalmente nos vetores de pessoal, material e doutrina. Também é incumbido do desenvolvimento dos assuntos de capacitação física e desporto, bem como a defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Nestas 2 últimas áreas de atuação, essa responsabilidade se estende a toda a Marinha. A Força dos Fuzileiros da Esquadra representa a essência do poder de combate do Corpo de Fuzileiros Navais. É o seu comando operativo mais importante, com cerca de 7.000 fuzileiros navais. As suas prioridades principais são o pronto emprego, a capacidade expedicionária e a capacidade anfíbia. Para tanto, ela está dividida da seguinte forma. Nós temos uma divisão anfíbia, que é um comando de força que possui 3 batalhões de infantaria, 1 batalhão de artilharia, 1 batalhão de comando e controle, 1 batalhão de blindados, assim como uma base que apoia. Possui também um outro comando de força, que é a tropa de reforço, 1 batalhão de viaturas anfíbias, batalhão de engenharia, batalhão logístico, batalhão de defesa NBQR, unidade médica expedicionária da Marinha, companhia de polícia e também uma base que apoia. Além disso, possui o comando da tropa de desembarque, que é também um comando de força destinado especificamente ao planejamento e comando das operações, 1 batalhão de operações especiais, 1 batalhão de combate aéreo e também uma base que apoia todo o comando de força. Os fuzileiros também possuem unidades subordinadas aos comandantes dos distritos navais. São elas: Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos. O outro grupo de unidades distritais é composto pelas unidades situadas nas grandes bacias hidrográficas brasileiras, situados em Manaus, Belém e Ladário. O adestramento intenso e constante adquire importância crucial, sendo condição sine qua non para alcançar-se a expectativa de sucesso em operações tão complexas como as que realizamos. Em primeiro lugar,
há que se conscientizar que o adestramento é uma responsabilidade de todos. O realismo é sempre buscado, sem que jamais se abra mão da segurança em todas as fases e atividades. Isso envolve o intenso uso de munição real em praticamente todos os exercícios e o emprego de simuladores, precedendo as atividades mais práticas. A progressividade é o princípio fundamental que rege a organização de nosso adestramento. Desta forma, ao início de cada ciclo, são enfatizados os adestramentos individuais e os de equipes e pequenas frações. Já em uma fase intermediária, são realizados exercícios de nível subunidade e de unidades isoladas, até que se chega ao topo dessa pirâmide, nos níveis de unidade anfíbia e de brigada anfíbia. Ou seja, o Corpo de Fuzileiros Navais se adestra exatamente como se espera que seja empregado em conflitos armados de alta intensidade. O maior patrimônio do Corpo de Fuzileiros Navais, o que realmente nos coloca em um patamar diferenciado em termos de capacidade de combate, é a qualidade do fuzileiro naval. São homens e mulheres muito bem preparados em todos os sentidos. Temos um corpo constituído de tropa totalmente profissional e voluntária. Todos que entram em nossas fileiras o fazem com uma expectativa de vida e carreira. São vários os caminhos que podem ser trilhados por uma pessoa que se interesse em pertencer ao Corpo de Fuzileiros Navais. Em todos eles, o candidato terá que lograr êxito em um concurso público altamente competitivo e passará por um processo de formação rigoroso, onde será testado e treinado nos domínios intelectual, físico, moral e emocional. Ter entrado na Marinha do Brasil foi mais por influência da família. Minha família tem militares, então meu tio principalmente foi uma referência, fuzileiro naval. Olha que eu decidi para minha vida focar no futuro dela e conquistar o meu objetivo, que era passar no concurso do Colégio Naval. Então era uma forma mais de agregar um valor tanto para a minha pessoa quanto para a sociedade no geral. Acho que você decidir ser um militar já é muito desafiador, né? A rotina ela é totalmente diferente do que a gente vê na sociedade civil. A gente agrega um valor na nossa vida, principalmente a disciplina e a responsabilidade. Desde muito novo, eu via meus pais saindo muito cedo de casa para trabalhar. Eu vim de uma família bem humilde. Através do estudo, através do ensino, a gente consegue alcançar nossos objetivos. Me esforcei, eu consegui passar no Colégio Naval. Eu fiz essa escolha porque eu queria realmente deixar meus pais orgulhosos. E hoje que eu já estou aqui dentro, eu continuo com essa mentalidade que eu tenho que dar orgulho para eles e ainda mais eu tenho que orgulhar o meu país. E por isso eu tento sempre me esforçar e ser um fuzileiro cada dia melhor. Dos 10 aos 15 anos de idade, eu trabalhei como coletando sucatas, papelão e sucatas no Rio de Janeiro. Isso ocorreu até pouco antes dos 15 anos de idade. Ao concluir o ensino médio, eu prestei vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu fui aprovado e classificado para o curso de graduação em administração. E em 93 prestei concurso para o quadro complementar do Corpo de Fuzileiros Navais. A partir desse momento eu tive a oportunidade de fazer todos os cursos de carreira. Durante a minha carreira eu tive a oportunidade de exercer todas as funções previstas por qualquer oficial oriundo de escola naval: comandante de pelotão, comandante de companhia, imediato de companhia, vice-diretor, ajudante de ordem, imediato de unidade, e tive a oportunidade de comandar 2 unidades do Corpo de Fuzileiros Navais, a Companhia de Polícia da Tropa de Reforço e o 2º Batalhão de Operações de Ribeirinhas. Se eu pudesse resumir essa minha jornada no Corpo de Fuzileiros Navais, seria gratidão. O ingresso no Corpo de Fuzileiros Navais se dá por 3 vias. Para as praças, ocorre por meio do Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, e do Centro de Instrução de Adestramento de Brasília. Os oficiais iniciam sua jornada pela Escola Naval, onde os aspirantes fazem, ao longo do curso, suas opções para os corpos da Armada, de Fuzileiros Navais ou de Intendentes da Marinha, ou ainda por meio do Centro de Instrução Almirante Vandenkolk.
entrando para a Marinha como integrantes do quadro complementar, convergindo ambos para os mesmos postos, posições e oportunidades no transcurso da carreira. As praças também podem ascender ao oficialato na Marinha por meio de concursos internos. Um concurso à parte proporciona à Marinha o ingresso dos músicos que comporão suas talentosas bandas. Iniciativa, liderança em todos os níveis, agilidade na tomada de decisões, adaptabilidade e flexibilidade de raciocínio, capacidades intelectual e física amplamente desenvolvidas e habilidade de expressão em outros idiomas são requisitos para todos os combatentes anfíbios, mas também é requerida a passagem por novos cursos, notadamente de especialização e de aperfeiçoamento, realizados em sua maioria no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo. Os oficiais superiores fuzileiros navais realizam seus cursos de altos estudos na Escola de Guerra Naval, juntamente com seus colegas do Corpo da Armada e do Corpo de Intendentes da Marinha. Na história do Corpo de Fuzileiros Navais, há 4 mulheres importantíssimas. Maria I assinou o alvará de criação do Corpo de Fuzileiros Navais. A senhora Violeta Teles Ribeiro criou o lema Ad Sumus, ou seja, aqui estamos. A madrinha do Corpo de Fuzileiros Navais, a acadêmica Raquel de Queiroz, e Paula Baiana. 7 anos após a libertação dos escravos, mulher, negra, analfabeta e recém-liberta. No linguajar dos fuzileiros navais, ela era o safa-onça, aqueles que não conseguiam comer e ela queria uma alimentação ligeira, ela estava sempre prestes e sempre pronta para ajudar os fuzileiros navais. A um ponto que foi tendo uma relação tão harmoniosa entre os fuzileiros navais e a Paula, que o comandante do batalhão naval trouxe a Paula Baiana aqui para cima e montou para ela uma cantina chamada o Mafuá da Baiana. Aos poucos, essa espetacular mulher foi se familiarizando com a rotina de bordo, principalmente com os toques de corneta, a um ponto que todos os dias, quando o comandante chegava a bordo, ela perfilava uma posição de sentido ao lado de seu tabuleiro e prestava a devida continência ao comandante do batalhão naval. Ela ganhou este uniforme histórico do Corpo de Fuzileiros Navais chamado Garança. Em todo desfile cívico, os desfiles de 7 de setembro, ela vinha com a sua saia engomada, o seu uniforme Garança e o seu gorro de fita, peça tradicional do Corpo de Fuzileiros Navais, e ela sempre desfilava junto com a tropa dos fuzileiros navais, sempre com garbo e elegância, uma mulher à frente do seu tempo. Eu sou aspirante fuzileiro naval, desde criança eu sempre quis ser militar, só que eu não conhecia muito da Marinha. O meu objetivo sempre foi ser um oficial. Quando eu ingressei aqui na Escola Naval, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada corpo, né? Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendentes. Temos 2 anos para nos prepararmos para isso, para conhecer um pouquinho de cada corpo. E no meu 2º ano eu tive as atividades, né, relativas a cada um dos corpos e eu escolhi ser fuzileiro. Então eu sempre estava muito motivada, sempre estive muito motivada, dedicada, porque era o meu sonho. O Corpo de Fuzileiros Navais possui 2 instituições de ciência e tecnologia. O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, estruturado para pesquisa e desenvolvimento na área do material, e, na área da capacitação física, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o conhecido Cefam, que possui um laboratório de ciências do exercício, onde se desenvolvem trabalhos internacionalmente reconhecidos nas áreas do desempenho físico do combatente e do esporte de alto rendimento. Um bom exemplo da utilidade dessa capacidade de desenvolvimento tecnológico foi observado durante a pandemia de Covid-19. No início do surto, tornaram-se absolutamente escassos os equipamentos de proteção individual, bem como outros tipos de material médico. O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais produziu alguns milhões de máscaras de tecido e do tipo Face Shield, assim como material hospitalar, câmaras de pressão negativa para aumentar o nível de proteção dos profissionais de saúde, dispositivos alternativos à intubação e ainda um dispositivo de apoio ao processo de intubação. O combate anfíbio se traduz em um elevado nível de exigência também no que se refere ao material. É como se aqueles mesmos atributos que tornam um fuzileiro naval um militar diferenciado fossem igualmente exigidos do material, guardadas as devidas peculiaridades.
Assim, alta performance, robustez e confiabilidade são algumas das características do material dos fuzileiros navais. Apenas o fato de que em nossa principal incumbência, as operações anfíbias, nós temos que embarcar nossos meios em navios e depois desembarcá-los das mais diversas formas, em litorais hostis ou potencialmente hostis, já cria uma série de demandas que nos obrigam a selecionar muito bem o material a ser adquirido. Essas escolhas normalmente recairão sobre material de alta confiabilidade, preferencialmente já comprovado em combate, o que não quer dizer que devamos deixar de lado os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. A dicotomia entre material confiável por um lado e pesquisa e desenvolvimento por outro constitui um tipo clássico de falso dilema. Sim, daremos preferência a material comprovado em combate e sim, faremos nossos pensados e sensatos investimentos em ciência, tecnologia e inovação na dose certa. É chegada a hora de cumprir mais uma missão. A defesa dos interesses brasileiros impõe a realização de um assalto anfíbio, por meio do qual será possível auferir uma vantagem estratégica decisiva. Uma vez recebida a missão, inicia-se o planejamento anfíbio, que ocorre de forma integrada entre a Força de Desembarque, organizada sob a forma de um grupamento operativo de fuzileiros navais, e a Força-Tarefa Anfíbia. Nas unidades do Corpo de Fuzileiros Navais, tem início um rápido processo de preparação e segregação de material, intensificação do adestramento, enquanto se chega à decisão e à ideia de manobra. As possíveis linhas de ação para o cumprimento da missão são testadas em ambiente computacional, de modo a avaliá-las e aprimorá-las, frente às possibilidades do inimigo estudadas. Concluído o planejamento, tem-se início a fase do embarque. A tropa e os meios da força de desembarque são embarcados nos navios da esquadra, segundo uma sequência detalhadamente estipulada em função de sua provável demanda em terra. Durante a travessia para a área do objetivo anfíbio, a tropa mantém seu condicionamento físico, faz exercícios de tiro, regula e realiza a manutenção de seu armamento. Revê o planejamento, divulga ordens e instruções e se prepara para o desembarque. Sempre que possível, é realizado um ensaio, onde as partes mais importantes do planejamento para o desembarque são testadas. Estamos no litoral inimigo e na iminência de iniciarmos o desembarque. Os elementos de operações especiais e de reconhecimento estão sendo infiltrados. Hoje é o dia D. Inicia-se o movimento navio-terra. Os meios de desembarque são desovados. O assalto anfíbio ocorrerá por terra e pelo ar. É chegada a hora H. A primeira vaga de assalto atinge o território inimigo e a ela se sucederão muitas outras. Estão sendo usados os carros lagarta anfíbios, embarcações de desembarque e, buscando conquistar objetivos mais profundos em terra, helicópteros que estão alcançando as zonas de desembarque. A força de desembarque prossegue. Se desdobra e se interioriza, o que possibilitará a conquista e a manutenção dos objetivos da Força-Tarefa Anfíbia, que, em última análise, materializarão o cumprimento da missão.
Alfa, Foxtrot Delta. Prossiga, Foxtrot Delta. Antecipo conquista da cabeça de praia e de todos os objetivos da Força Tarefa Anfíbia. Ciente, Foxtrot Delta, informarei ao comandante do Teatro de Operações manter atuais posições e aguardar novas ordens. Ciente, Foxtrot Alfa. Meus cumprimentos, Foxtrot Delta. Ad sumos. Viva a Marinha, Foxtrot Alfa. Tudo pela pátria, Foxtrot Delta. É só. Quando se houverem acabado os soldados no mundo, quando reinar a paz absoluta, que fiquem pelo menos os fuzileiros como exemplo de tudo de belo e fascinante que eles foram.